E, Mauro, todos esses anos de rádio, qual foi a entrevista mais casca grossa que tu já teve, assim, de dificuldade, seja ela qual for, ou porque o entrevistado era muito insuportável, ou porque foi difícil conseguir a entrevista, ou porque teve algum perrengue? Qual é o caos, assim, da entrevista mais puxada de todas? eu não estava preparado para responder isso, mas Ah, eu tenho não, esse costume de meio que surpreender os colegas, desculpa. não, tudo bem, tudo bem. Não, eu tive uma entrevista que foi que na verdade nem aconteceu quase. Na verdade, ela não foi, ela não continuou com o João Gordo. Porque o João Gordo, com o Ratos de Porão, né? Eles vieram é, a Porto Alegre. Ah, agora lembrei de uma outra. O Pode Sig contar Sig mais de uma, Sputnik. não tem problema. A do João Gordo, ela foi interrompida, porque o João Gordo, ele e os Ratos de Porão chegaram lá na Ipanema. A entrevista com o Ratos de Porão e tal. Claro, eu já sabia que era uma banda, né? Ratos de Porão, né? Sim, não ia Não ser era. mimosa, não ia ser Não, não, entrevista. não. E aí eles entraram no estúdio, eles estavam lançando um disco novo e a gente na Ipanema não tinha o disco, não tinha chegado o disco ainda. E ele estava com o disco na mão e tal. Aí eu disse, é, é, bom, vamos rodar uma música do disco novo, mas eu preciso do teu disco porque a rádio não tem o disco, né? E naquela época ainda era o operador de áudio, ele ficava numa outra sala na frente com aquele vidro, né? A gente não era DJ ainda, né? Quer dizer, até éramos DJs, mas não ali. A Ipanema não tinha adotado ainda esse sistema do locutor executivo que o cara fala e E opera, bota o né? som, sim. A Ipanema foi uma das últimas rádios a aderir a esse sistema. E aí ele pegou o disco e disse assim: não, esse aqui é meu. Se a rádio quer o disco da banda, vai comprar. E eu achei aquilo. Não gostei, né? Achei grosseiro, porque afinal de contas eu ia tocar a música dele numa rádio que tinha uma importância boa E que ele estava divulgando um show, né? Tipo, e que ele estava ele divulgando o estava ali trabalho porque ele dele. queria, né? É, aí, cara, na hora me veio uma coisa assim: tá, então não tem por que fazer entrevista, né? Vamos parar por aqui. Aí eles me olharam assim, tipo, tá, ok. E levantaram e saíram. Eu já achei que ele tinha quebrado o estúdio, feito horrores, ainda Não, bem que não. não. Aí não teve a entrevista, Só não foi a rolou, foram não embora. entrevista com Ratos de Porão. Exatamente. Então, assim, a única vez que eu entrevistei o João Gordo, que eu tentei entrevistar o João Gordo na vida, foi essa. Nunca mais aconteceu e tal, né? E, enfim, aconteceu desse jeito. E a outra que eu lembrei foi do Sig Sig Sputnik, que eles vieram fazer um show em Porto Alegre, né? O Sig Sig Sputnik, para quem não tá ligado, assim, era uma banda dos anos 80 que fazia um som eletrônico, né? Bem eletrônico, assim, parecia uma coisa de DJ, assim, eles ficavam cantando em cima de umas bases e não era uma banda de rock, assim, era uma banda de pop, aliás, bem pop, né? E eles chegaram lá na rádio e o vocalista, o cara assim tava viajando, tipo, tô aqui, nem sei por que tô aqui e tal, e mascando chiclete, assim, sabe, de uma forma bem. E ele não falava nada com nada, coisa com coisa, assim, sabe? Então foi. Mas eu fiz a entrevista, assim, tipo, recebi os caras, né? Pô, eles eram estrelas mundiais, né? E estavam ali no estúdio da rádio. E então, assim, foi curioso só. Não teve nenhum estresse, assim, né? Sim. Então, essas duas que eu me lembro, assim, né? Fora as do Flávio Basso, Ai, bom. as do Júpiter, Aí, que aí era uma loucura sempre, né? aí tu primeiro que tu não sabia quem é que vinha, né? Porque um dia era o Flávio, no outro dia era o Júpiter, podia ser o Woody É, Apple também, a gente nunca sabia. Se ia falar mas inglês, tu se sabe ia que falar português. Mas tu sabe que eu nunca entrevistei o Júpiter, eu nunca entrevistei ele sozinho. Até é uma coisa que eu lamento, assim, de bater um papo com ele. Eu vi entrevistas dele com algumas pessoas, assim, que ele
ele conversava sobre música, assim, na boa, né? E acredito que eu teria feito isso também com ele. Mas, assim, sempre que eu entrevistei ele, ele estava com a banda, e aí era aquela confusão, todo mundo falando, gritando e rindo e tal. Nunca consegui fazer uma entrevista legal com ele, sabe? Uma pena. E assim, de papo surpreendente, de alguém que tu achou que: isso aqui não vai render", ou que tu não ia muito com a cara da pessoa e a pessoa te surpreendeu positivamente, ou que era para ser uma conversa muito rápida e ficou uma baita entrevista, algo de surpresa positiva, assim? Ah, daí tem várias, né? Daí tem muitas, assim. Puxa vida, algumas não virão agora à memória, mas o Renato Russo, por exemplo, uma vez foi na Ipanema, e aí a entrevista foi tão legal que ele resolveu ficar lá na rádio. Ah, sim, ele resolveu ficar. Não tem nada Tava para todo. fazer, então vou ficar aqui. Exato. Todo o staff da banda foi embora e ele disse: Eu vou ficar aqui e tal. E ele ficou lá olhando os discos, conversando com a gente. E aí eu pensei: Nossa, isso é uma baita oportunidade, né? Vou seguir falando com esse cara aqui, né? Aí ele falou, ele escolheu música para tocar, ele anunciou, ele anunciou Pink Floyd, daí ele dizia, agora eu vou rodar para vocês aqui o The Floyd, porque nós lá em Brasília nós dizíamos o The Floyd, não Pink Floyd. Eu sei que aqui vocês falam Pink Floyd, mas eu vou rolar o The Floyd. E aí tocou a música do Pink Floyd. E aí e contou um monte de coisas assim. Infelizmente eu não tenho isso. Eu tenho a gravação, eu tenho essa gravação, mas ela é muito ruim, sabe? Muito ruim. Eu já fiz várias tentativas de passar o som por um filtro, um áudio e tal. Peguei um cara, um amigo meu que manja muito dessas coisas, e ele disse, cara, não tem o que fazer. Foi mal, foi gravado de um jeito que, sei lá, alguém ligou um cassete ali e não estava bom e a gente não estava preparado para isso. Dá até para escutar, assim, mas não é uma coisa, não tá legal, assim. E então, assim, essa é uma, né? E que eu me lembro